Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Vão ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você pode ter conteúdo exclusivo daqui do Antenados na Geral na nossa página do Facebook. Está aparecendo na sua tela para você ver a filmagem, vídeos dos bastidores e dos programas aqui. É só acessar, dar like e seguir todas as postagens da nossa página no Facebook. Hoje vai ser muito bom tempo porque nós vamos abordar, às vezes, um momento que talvez muitos pastores passaram na sua vida que pode ser um dilema muito grande. Muitos pastores começam, fazem seminário, estudam, mas também têm uma vida, um trabalho secular, como nós chamamos aqui, tem uma carreira e muitos deles têm carreiras promissoras. Mas tem um momento que Deus tem um chamado para ele e fala: olha, eu quero você em tempo integral para a obra. E eu conheço vários pastores que deixaram de ser grandes empresários, né, ganhar grandes salários para ser pastor de igreja local, viver uma vida um pouco mais humilde, um pouco mais tranquila, sem muitos ganhos. Será que isso é complicado para um pastor? Hoje em dia, um pastor bivocacionado é algo que é muito promovido, é muito bom que o pastor seja bivocacionado. Mas em algumas situações Deus não tem negociação não, Ele quer 100% do tempo do seu homem. É difícil para um pastor largar a segurança de um trabalho, a segurança de um futuro para sua família e viver apenas da obra. Essa decisão tem que passar por quem? Tem que ser conversado com os filhos, tem que ser conversado com a família, com a esposa, ou entre o pastor e Deus. Vamos falar um pouco sobre esse momento da vida de cada líder. Para falar sobre isso, receber ele que é pastor da igreja, de células da Igreja Batista Central da Barra, pastor Leandro Barros. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Tudo bom, André? Tudo certo, graças a Deus. Bom, a minha história não é nem tão complexa assim. Eu cresci em São Gonçalo, então para mim eu tinha um planejamento já de vida e consegui passar para direito na UF, já tinha a minha vida toda planejada. Estava fazendo um curso preparatório, já tinha o objetivo de fazer magistério, né? Magistrado, na verdade. E aí eu estava com toda a minha mente voltada para isso, e uma hora, estudando sinceramente a palavra, eu vi que Deus me queria para o ministério, e sempre me preparei para a possibilidade de ser bivocacionado. Mas quando eu estava estudando 2 Timóteo 2, verso 4, que ele fala que nenhum soldado se envolve com as coisas desse mundo a fim de agradar aquele que o arregimentou. E foi uma época muito difícil, porque eu estava no final da faculdade, eu tinha acabado de passar numa seleção para trainee de uma multinacional, estava empolgadíssimo. E eu fiquei 3 meses brigando com Deus, falei: Deus, eu não quero, eu não vou. Meu medo era que meus filhos passassem qualquer necessidade. Eu dizia que não queria de jeito nenhum. Depois de 3 meses eu não aguentei mais, eu falei: Deus, seja feita a sua vontade sobre a minha vida, eu entrego tudo que o Senhor quiser realmente nas tuas mãos. Eu tive que ligar para a empresa e dizer que eu não poderia estar mais participando do... E esse é um dilema que muitas pessoas passam, né? E aí, se arrepende depois, e usa isso até contra Deus. Deus, olha o que eu larguei, Deus, para estar na tua obra. Como é que a gente deve lidar também com situações desse jeito? Vou perguntar para ele, que é pastor da Igreja Congregacional de Ilhéus, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, pastor Marcos Baião Folena. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer estar aqui, André. A minha história, eu era soldado, era fuzileiro naval, e nesse período o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Então eu fui para o seminário, e nesse período eu saí do quartel, tive que fazer opção, né, em relação a permanecer no quartel e me preparar no seminário. Optei por sair do quartel, fiquei um tempo que eu pedi a Deus para que eu pudesse me organizar, e aí então abri uma porta de emprego. Eu comecei a trabalhar numa empresa, eu era técnico capilar, estava crescendo bastante naquela função, um excelente salário nessa época. Eu, quando fui contratado, eu conversei com o meu patrão: olha, meu chamado é para pastorear de tempo integral. Então eu quero dizer para o senhor que daqui a 3 anos, quando eu terminar o meu seminário, eu estarei deixando o meu trabalho. Não, rapaz, isso aí tem muito tempo, 3 anos ainda, muitas águas vão rolar por debaixo da ponte. Quando chegou no último ano, né, do seminário, eu disse para ele assim: olha, o senhor já está vendo alguém para colocar no meu lugar? Ele: não. Foi lá no final do ano, eu estou saindo. A gente precisa colocar uma pessoa para dar continuidade, né, aos clientes que eu tenho aqui, coisa e tal. E aí foi deixando, no meio do ano eu falei: ó, o senhor não está me levando a sério, né? Não, esquenta não. Eu falei: no final do ano, até lá tem muita coisa para se resolver. Bom, resultado, faltando 3 meses, fui novamente a ele: tu vai sair mesmo? Eu falei assim: vou. Eu preciso preparar alguém para ficar no meu lugar. E aí terminei o seminário,
saí do emprego, fui fazer um curso em São Paulo, voltei, ele me convidou para ir almoçar com ele. Me ofereceu uma sociedade, onde eu teria um ganho muito maior do que o que eu já ganhava, que para minha época era um salário bem considerável, 23 anos, né, ganhava mais de 16 salários mínimos naquela época. E aí ele, conversando comigo, falou assim, você quer continuar, você vai atuar como gerente também, né, vamos abrir uma filial, coisa e tal, você vai ficar responsável por ela. Aí eu vi aquilo tudo, falei, e agora? Foi um dilema. Satanás, eu te odeio. Conversei com 10 pastores, André, 10 pastores. Apenas um disse para mim, quem foi que te convocou para ser pastor de tempo integral? Deixa eu pausar aí essa história, porque isso é que acontece muito. Hoje se dá muito valor na bivocacionalidade, né? Olha, você tem que sustentar a sua família. Cuidado que o ministério não é algo para qualquer um, não. Você vai passar fome, vai passar dificuldade. É melhor a sua, né, integridade e consistência financeira. Até ele falou, com 10 pastores, só um falou para ele em tempo integral. O resto falou, não, rapaz, fica que ganha um bom dinheiro. Vamos falar um pouco sobre o pensamento corrente de se a gente fosse com o pai, com os pastores, o que aconselhariam numa situação dessa? Também recebo aqui no Antenados ele que é pastor da Assembleia de Deus, comunidade aos pés do altar, em Manguinhos. Ele também é presidente do projeto Liberdade no Cárcere. Pastor Sérgio Giuliani, pastor, bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. Pois é, André, cada um tem uma experiência, né? A coisa aí de chamada, né? Quando Deus chama... Eu, no meu caso, eu trabalhava numa grande empresa multinacional, posso até falar o nome porque não existe mais, com o evento aí da era digital, ela quebrou a Kodak. Eu fui representante da Kodak quando a Kodak era Kodak, né? Aqui no Rio de Janeiro. Trabalhei lá com alto salário, e um dia, quando eu fui ver, eu já estava quase 160 por hora em cima da ponte Rio-Niterói. Eu perdi a noção. É como se Deus tivesse descido, entrado dentro do carro, me apagou. Quando eu vi, eu só puxei o carro da velocidade que foi. E Deus, depois já de um tempo, está me apertando, estava mandando eu parar, largar tudo. Eu já vinha percebendo isso um ano e pouco, mas família, filho, eu vim de uma vida no passado, eu tenho outra, né, estudando, é muita coisa, entendeu? O imaginário do homem é muito complexo. Mas aquele dia foi como se Deus falasse assim, eu estou falando e acabou. Entendeu? Em cima da ponte Rio-Niterói. E eu cheguei em casa e fui conversar com a minha esposa. Falei com a minha esposa essa experiência, uma coisa que não tinha nem como explicar direito, né? E que eu ia pedir para ver Deus funcionando. E aí logo a seguir, uns 2, 3 meses depois de repensar, pensar e sentindo aquele aperto, né? E no altar da igreja, Deus praticamente me deu uma surra ali no sentido, né? Te pegou mesmo. Aí eu falei, meu Deus, eu cheguei na empresa e falei com o diretor aqui do Rio de Janeiro, né? Ele falou assim, Sérgio, eu já sabia disso. Tu sabia, mas eu não. Cara, não tinha nada a ver com o nosso meio. Eu já sabia disso. Só que você não vai pedir demissão. Nós vamos te demitir com todos os direitos. Eita Deus. Foi de Deus. Aí é Deus, hein? Aí Deus, hein? Ou então se você ficar, a gente dobra o salário. Aí é Satanás, né? Também. Como é que também lidar? Você tem que falar com a família. Se a família for contrária, que situação o pastor deve se colocar? Eu também falo com ele que é pastor da Igreja Evangélica Ministério Internacional do Avivamento, pastor Everson Rodrigues. Pastor Everson, bem-vindo ao Antenados. André, prazer estar aqui aos pastores, sempre prazer poder debater, né, desses temas. Hoje falar um pouco, né, da nossa vida, né, o que Deus... Você até conhece, eu te conheço pouco tempo, muito tempo, mas eu passei um pouco por esse teu dilema, né? Isso dono aí. De gráfica, de largar tudo para ficar 100% no ministério. Hoje a gente está nesse processo. Na verdade, a minha história ela é um pouco antes disso, né? Meu pai era dono de uma grande construtora, né, no Rio de Janeiro, né? Meu pai era muito envolvido com o sistema político desde a época do meu avô. Eu venho de um histórico de família batista, meu avô também era pastor, mas foi vereador, teve um histórico político. Meu pai secretário de ação social. E meu pai tinha muito sonho de que eu fosse engenheiro civil para continuar, né, o projeto da empresa dele, aquela coisa toda. Então eu passei no vestibular da UERJ e entrei na engenharia civil. E eu tinha não sei se era uma revolta, um conceito de dizer assim, eu nunca quero ser um pastor. Por conta de todo o histórico familiar que a gente já tinha vivido, meu avô sofreu perseguição na época de ditadura, perdeu muitos bens por conta disso, e algumas coisas ficou para a igreja e tal. E eu acho que essa frustração familiar já vinha, né,
acompanhando, e eu falava assim, eu não quero ser um pastor, eu não quero sofrer essa realidade, eu quero ser um investidor da igreja, eu quero ser uma pessoa que tenha recursos para investir. E passei na UERJ e comecei a estudar engenharia civil, né, dentro dessa projeção que a família tinha feito. Comecei a atuar dentro da engenharia, já atuava junto com meu pai na empresa dele. Passei a trabalhar dentro da empresa Júnior da UERJ, que tem uma empresa de engenharia lá dentro, né, a empresa Júnior, para os universitários. Isso já desenvolvendo a minha carreira, quase que completa, né. E chegou um dia que eu estava indo para a faculdade, né. Uma semana antes eu tinha orado na igreja e falei, Senhor, eu trabalho muito na igreja, eu já desenvolvia ministério, trabalhava com louvor, trabalhava com evangelismo, mas eu falei assim, eu não consigo entender que eu esteja fazendo a tua vontade. Eu tinha aquela consciência de que eu estava fazendo coisas para homens. E a partir daquela semana as coisas começaram a mudar muito na minha cabeça. Eu lembro que eu estava indo para a faculdade, nesse dia eu estava indo de trem, eu comecei a ler Romanos 12:2, né, dizendo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aquilo começou a mexer muito comigo, o versículo saltou aos olhos umas 15 vezes. Eu comecei a chorar dentro do trem lotado. Eu pegava o trem de manhã, 5 horas da manhã, é o trem mais lotado que tem. Tinha que chegar no UERJ de 7 horas. Não conseguia chegar às 7 horas, só chegava às 7h30 por conta de horário de transporte. E eu lembro que naquele dia eu entrei na faculdade e eu falei, não vou pro meu andar, que era o 6º andar da engenharia. Eu subi pro 12º, que era o andar mais livre da UERJ, e fiquei lá em cima contemplando tudo. E naquele dia foi o dia que Deus começou a falar muito comigo sobre o projeto de vida, né? Minha história é um pouco longa porque vai vir nessa área que você, né? Mas é fantástico ver como Deus pega sobre projeto de vida e tal. E eu comecei a chorar muito. Aquele dia eu chorei, acho que umas 3 horas sem parar, lá em cima. Não fui para a sala de aula. E Deus falou assim, eu quero que você abra a mão disso porque eu tenho um tempo novo para você. Eu não sei se você está disposto a isso. E eu chorando, eu falava assim, eu estou disposto, mas ao mesmo tempo eu não sabia como fazer, porque meu pai sempre prezou muito a educação. Meu pai sempre falou com a gente muito sobre isso. E meu pensamento era, como é que eu vou chegar em casa, eu vou transmitir isso para a família e dizer que eu agora não vou ser mais assessor da empresa, quero ser pastor. O sonho da família, eu vou dizer assim, e meu pai sempre viveu também meio ministério. Uhum. Consequência desse pensamento, naquele dia eu só entrei para a sala de aula por volta do meio-dia, né? Muito incomodado, parecia que eu estava de luto naquele dia. Eu cheguei em casa, eu fui conversar com meus pais, né? Não tive aprovação. Foi um período muito tenso. Pastores. É interessante, eu vou falar um pouco de como depois as pessoas correspondem a isso. Eu tenho uma experiência própria também muito interessante de um pai que é pastor e ele se opõe muitas vezes, olha, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu também recebo ele que é pastor da comunidade Cristã Novo Dia, pastor César Carvalho, pastor bem-vindo ao Antenado. Bem, falar disso aí é bem dramático. Bem dramático. Dramático e traumático. Faz lembrar de coisas que a gente gostaria de esquecer. Eu sou bacharel em teologia, bacharel em administração, especializado em controladoria. Até 2005 fui um pastor bivocacionado. Pouquinho tempo atrás. Trabalhei, estava na minha última função, era executivo de um grupo de comunicação, como você disse, com um salário maravilhoso, com uma carreira bacana, com tudo. Mas eu precisei fazer uma escolha mesmo, porque havia os meus filhos, havia a igreja que estava crescendo e havia a carreira que me consumia. Eu precisava viajar muito pelo Brasil e fazer contatos e outras coisas. Eu tive que fazer uma escolha. Não tenho tanta convicção no sentido de que foi uma escolha divina, no sentido de eu quero que você faça isso, mas eu precisava fazer uma escolha. E eu fiz uma escolha pela minha família e pela igreja, porque não tinha alternativa. Nesse sentido, eu não podia abrir mão da minha família, não queria fazer isso, eu queria assistir os meus filhos crescendo, porque esse é um drama do executivo do contemporâneo. O executivo ele é um pouco parecido com um filme, talvez alguns aqui já viram, daquele onde o rapaz está com o controle remoto, o Clique, que ele vai vendo aquilo e a vida vai passar, ele vai chegando numa exuberância muito grande, mas ele vai perdendo e a vida vai tendo lapsos, né, no processo todo. E eu falei, eu não quero isso para mim. E precisei mesmo, André, abrir mão efetivamente da minha carreira profissional.
sinceramente, é difícil pensar assim, essas convicções que os pastores demonstraram, que Deus me levou para o 12º andar da UERJ, o outro não sei o que, eu entendo tudo isso e creio plenamente, pessoais, né? mas as minhas questões, elas vão tratar de uma decisão muito difícil para mim. Fria e dura sua, da muito sua cabeça, do seu muito raciocínio. difícil mesmo. Eu tenho uma convicção de chamada ao ministério desde muito novo. Eu sou criado na igreja, vou fazer 50 anos de idade, criado nos corredores de um templo, andando por aí, vendo todos os bastidores, o lado positivo e o lado negativo. Conheço bem os dramas de uma família pastoral. Eu sou herdeiro de uma família de pastores também. Meu pai não era, mas já vi muitas coisas, muitas coisas. Foi dramático, porque minha vocação se deu numa perda muito grande. A denominação que eu participava, ela tinha itinerância no ministério, e eu perdi o casal de pastores por quem eu era apaixonado. Eles estavam indo embora para Portugal, quando Portugal era na Lua. Sabe como é que é? Não tinha nada, não tinha Facebook, não tinha rede social, não tinha nem telefone. Então, assim, a TV quase que ainda era preta e branca, não me lembro. Mas... E naquele contexto de perda, eu comecei a perceber alguma coisa e perguntei a Deus se Deus estava me chamando. E estava mesmo. Eu tinha um desejo enorme de ser militar, tentei de todas as formas, todos os tipos de concurso e tudo, até que eu percebi que Deus estava me conduzindo para outra caminhada. E aí foi, até eu chegar em 2005, precisar tomar essa decisão. Assim, eu tenho plena convicção de que tomei uma decisão em Deus. E hoje vivo muito bem com a minha família e a igreja. Mas para dizer para você com muita verdade, eu tenho uma saudade. Tenho saudade. Mas é um ponto que eu vou tocar. É normal ter arrependimento? Quais são, talvez, aí as maiores crises que um pastor, e tem vários pastores nos assistindo que tem que fazer uma decisão nos próximos meses ou ano sobre isso. Deus está chamando, mas tem uma vocação até interessante que lhe dá uma estabilidade muito interessante. O que grita mais alto no momento dessa decisão? É o dinheiro, da estabilidade financeira, e às vezes não tem nem dinheiro envolvido. É o tempo com família, porque às vezes tem um bom salário, mas você é um executivo, viaja o Brasil inteiro e não tem tempo com família. Quais são as crises no momento de uma escolha como essa e outra? E a gente vai, claro, debater. Quando qualquer pastor tem que fazer uma opção dessa, ele vai com o pastor principal dele e fala: pastor, Deus está me incomodando nisso, o que o senhor acha? Aqui eu ganho 30 salários mínimos ou ministério. Normalmente, por querer o bem do futuro e não ter responsabilidade nos ombros, qualquer pastor diria: querido, veja a estabilidade financeira da sua família, o futuro. Raramente algum pastor fala: larga tudo e serve, e vai servir na igreja. Por quê? Vamos para um rápido break e a gente vai definir isso no próximo bloco. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais.